fazer aqui, enquanto vocês vão entrando, deixa eu fazer o básico aqui. Beleza. Aí. Vamos lá. Bem, olha só. A gente está no 54º dia. Hoje é domingão. A gente já sabe que naturalmente a gente vai ter uma quantidade menor de conexão normal. Eu vou dar mais 12 dias. Faltam 12 dias pra gente terminar o nosso desafio. Na verdade a gente está em contagem regressiva. Tá aqui meu desafio. Eu não furei nenhum dia. Lembrando que eu comecei uma semana depois de vocês. Faltei alguns quesitos assim, né? Sempre acontece. Por exemplo, ontem, depois de 1, 2, 3, 4, eu vim de 3 dias que eu tava muito cansado. Quarto dia, ontem eu não fui na academia. Eu consegui fazer a live, lógico, falar de dinheiro, a minha leitura, mas ontem eu não fui. Por que você não foi na academia ontem? Cara, tava tudo programado pra ir. Só que tu acredita que eu caí pra dentro da sede do Agora Eu Passo, que é uma segunda empresa nossa aqui em Fortaleza. E é uma empresa que quem comprou, quem fez o processo de M&A, fusão e aquisição, fui eu. Eu tenho muito carinho por ela e eu tava inaugurando a sede nova. Inclusive eu vou postar as fotos da sede nova hoje. E eu tô numa pancada de trabalho muito forte. Mas tem 3 dias que eu tô conseguindo dormir. Tenho me dedicado um pouquinho mais para dormir. Então tá bem legal, porque ontem, por exemplo, eu fui dormir às 11. Então, meia-noite, 1, 2, 3, 4, meia, acordei 4 e meia. Foram 4 horas e meia de sono. Termina a live aqui, tô na frente da praia. Vou voltar a dormir. Ouvi o barulhinho da água e tal, eu durmo um pouquinho. Depois eu vejo o que eu vou fazer no meu domingo. Tem reunião também com os meninos do Agora Eu Passo, tem bastante coisa para resolver. Mas enfim, quando chega domingo, eu costumo dizer que de segunda a sexta as pessoas conseguem fazer quase tudo. Segunda a quinta, que meio vira obrigação, tá? A obrigação te levanta cedo. Quando chega sexta, sábado, domingo, começa a pesar, porque o cara começa a querer dar uma escapada. Chega sexta, as pessoas começam a refrescar. Sábado as pessoas acham que é dia de só descansar, e domingo ferrou, porque domingo é o dia que o cara acha que ele está semi-morto, aí ele não quer fazer nada. Então cuidado, transforme em hábitos, é a nossa deixa, rotina e recompensa. Se você entrou no desafio de 66 dias, seja no primeiro dia, lá atrás, no dia 10 de abril, assim como eu que entrei uma semana depois, porque eu estava dando as organizações, eu entro depois, o importante é começar e não parar. É a primeira dica universal dos vencedores. A segunda, pessoal, coloca no papel tudo. O grande problema das pessoas é pensar que a tinta da caneta da cabeça, ela é permanente, ela não é. Ela é muito fraca, muito mais do que o papel. Evandro, o que quer dizer essa expressão? Se você só ouviu falar e não anota nada, cara, você vai esquecer e vai lembrar fracionado. Você vai começar a fazer caca. Então tem que anotar. Só você se inspirar em mim. Olha aqui, ó. Para montar a live, é isso aqui que vira. Isso daqui é de hoje, ó. Eu montei direitinho. E ó, você pode olhar dia 54 aí. Todas as lives, todos os dias estão montados. Esse aqui é o segundo, terceiro caderno, esse aqui. Eu uso caderno sem pauta, porque é muito mais legal para eu me organizar. Ter a mesma base do desafio é importante, ó. Eu tenho muito orgulho de ter meu desafio aqui, ó. Tá tudo pronto. Não é algo fácil, pessoal. Nós criamos aqui o desafio no Fábrica do Valores, no evento. O evento Fábrica do Valores, a gente fez o primeiro em São Paulo, o segundo em Salvador, e agora o terceiro vai estar muito mais organizado. Vai ser em Manaus. Cara, eu aconselho, viaje para o evento do Fábrica, cara. Cara, compre suas passagens com antecipação para Manaus, para conhecer Manaus. Compre seu ingresso. O ingresso é importante. A gente tem 3, é o bronze, prata e o ouro. Cada um deles tem uma especificação. Vá lá e participe com a gente.
Outra coisa, cara, eu deixei no feed, coloca seu comentário no feed. É engraçado, eu acordo às 5 da manhã, às 4 na verdade, né? Preparo a aula e venho aqui falar com você. Ó, coisas básicas. Eu não tô forçando você a nada, isso é meio óbvio. Deixa eu pegar aqui. Onde tá? Não sei se tá aqui, não deve estar no outro celular. Queria mostrar um negócio pra vocês que é muito importante, cara. Tá aqui. Tá. Olha só. Eu não tô forçando você a absolutamente nada. Não tô falando que ninguém tem que acordar às 5 da manhã. Não tô falando nada. Assim, não tô te forçando a nada. Não acho que você tá seguindo cegamente. Não acho que você não está pensando. Não acho isso. Cada vez mais tem sempre alguém que dá uma fórmula mágica, uma fórmula que encurta o caminho, que arruma um jeito de brigar comigo de alguma coisa. Ontem eu deixei o depoimento dos meus meninos que passaram na Polícia Federal. São muitos. E tá chegando os depoimentos. E pô, eu escolho alguns, né, cara? Tipo, chega a 100 depoimentos em vídeo. Eu escolho alguns e posto os mais conhecidos. Eu postei do Bruno, que foi o segundo colocado nacional. Segundo, hein? Eu postei do Christian. E postei de mais alguns alunos que foram convocados para a ANP, Academia Nacional de Polícia. Todos eles demoraram mais de 3 anos para passar. Aí eu tive uma briga, um confronto aqui na internet com um cara de Brasília, que nem professor é. Eu não tenho nada contra ele não, até não estou mais brigado com ele não, que é o Fernando Mesquita. Que ele ficava falando que dava para passar em 2 meses pro concurso. O engraçado é que eu fiquei 8 anos enterrado nesse negócio, estudando para passar. Eu sei das dificuldades. Não li em livro, ninguém me contou. Eu passei por isso e venci. E meus alunos estudam comigo, eu convivo com eles todos os dias. Eu sei que no primeiro concurso, geralmente, eles caem. Eles ficam estudando 1, 2, 3 anos até conseguir conquistar. Ninguém vai ganhar mais de 10 mil à toa. Toda hora eu encontro esse tipo de coisa que ontem eu postei de um professor que fica postando lá, que a gente acorda às 5 da manhã, que não precisa. Engraçado. O Abílio Diniz diz que tem que fazer isso. O Abílio Diniz tem uma teoria. Eu acordo antes das 5, faço atividade física, tem um ritual dele e vou fazer reunião nas empresas do Pão de Açúcar. O cara tem 70 e poucos anos, é o bilionário do Brasil. Jorge Paulo Lema diz que tudo é feito a longo prazo, a curto prazo não se faz nada, bate direitinho com o Jack Ma, fundador do Alibaba. E todo mundo sabe quem é o Jorge Paulo Lema, que é o dono da Embev, comprou a Miller, Hells, Ferro Norte, um monte de coisa. Cara, falei do Alibaba, do Jack Ma, fundador do Alibaba, que diz que um ano não se faz nada, mas em 10 se conquista. O Ayrton Senna diz que sem trabalho duro, com dedicação, intensidade, sem você quase se matar, as coisas não resolvem. E ainda eu vejo gente vindo escrever essa merda. Isso aqui é coisa de coaching. Estão querendo criminalizar essas regras de Academia Brasileira de Coaching, não sei o que lá de coaching. Estão querendo criminalizar. Por quê? Porque o coaching, o coaching do jeito que ele está sendo aplicado no Brasil, ele deveria, não sou eu que estou dizendo, um projeto de lei, ser criminalizado, porque ele é estelionato. Por exemplo, é uma pessoa virgem que vai na internet e ele tenta ensinar você a transar. Isso é estelionato, porra. Ele tá te fraudando e pegando dinheiro seu. É a mesma coisa. Eu passei em 12 concursos públicos, por isso que eu te ensino a estudar para concurso. Eu virei empresário, cara. Por isso que eu dou aula de empreendedorismo pra porra de gente, gratuito, tá? Eu peguei o Gabarito Concurso, que é meu amigo lá no Goiás, há 2 anos e pouquinho, 3 anos, ele tinha 30 alunos, ele tem 600 com as minhas orientações, o diferencial. O Gabarito Concurso, os meninos são minha cria. Eu fui para Porto Velho para ajudar eles, tem 3 anos, eles decolaram, viraram o maior curso preparatório de lá. Aonde eu boto a mão, a coisa funciona. Eu comprei Agora Eu Passo aqui, estava falido, Agora Eu Passo está gigante na internet, está muito bonito. É um curso B, tipo Perdigão e Sadia, eu sou dono da Alfacom e dono do Agora Eu Passo, não tem nada a ver uma marca com a outra, cada uma tem um segmento, mas elas estão lindas, então eu entendo, por isso que eu te ensino. Aí eu tenho que pegar esses caras, eu nem conheço o cara, tá? Pegar esses coachings, que são coachings que são apelativos, né? Como é que você sabe que é apelativo? Vai a dica. Quando você vai nessas palestras, o cara começa a ser muito empírico. Beleza? Não, que você tem que ter pensamentos positivos, que você tem que ter... Cara, pensamento sem ação não funciona.
Cartilha da Mônica também não funciona. Vai ficar com olhão de Mônica, assim, sem entender o que está acontecendo. E se você for uma palestra de mudança de perspectiva de vida e crescimento pessoal e sair feliz, você se fudeu. Você tem que sair preocupado. Por quê? Porque eu vou te mostrar que o processo de recuperação é difícil pra caralho. É doloroso, dói, machuca. Porque nada que vem muito fácil funciona. Aí eu tenho que ouvir isso aqui. Você não precisa ler 10 livros por mês para ser uma pessoa de sucesso. Cara, se você conseguir ler 10 livros por mês, tá ótimo. É óbvio que é beirando a teoria da retardamento. Você lê um livrinho desse aqui, já é difícil. Ou seja, você tem que ter uma cultura de leitura de livros. Eu até brinquei, fiz um repost falando assim, leia 10 livros por mês. Se você lê 10 livros certos por mês, 100 livros, 120 livros por ano, é lógico que você vai se transformar no sucesso. Se os livros forem objetivos, tipo Winnie, a Bíblia do Sucesso, o Jim Collins, Empresas Feitas para Crescer, só que não dá. Aí se desse, você seria. Você não precisa acordar às 5 da manhã todos os dias, tá? Você não precisa, então você vai fazer o quê? Você vai acordar às 9, você acordou às 9, você perdeu 4 horas. Você conhece alguém de muito sucesso que acordou às 9? A pergunta é para você. Você não precisa estudar 8 horas por dia. Não, cara, se for concurso público, edital aberto, estuda meia hora por dia e tenta passar. Pega todos os garotos que fizeram e tenta fazer isso. Isso aqui é maldade de cara que não tem a menor noção do que ele está falando. O cara não conquistou exatamente nada e ele está ganhando dinheiro ensinando os outros a melhorar de vida quando ele, na verdade, não melhorou. Ele está ganhando dinheiro ensinando os outros a fazer uma coisa que ele mesmo não fez. Então é assim, a palavra convence, o exemplo arrasta. Depois dessas dicas, você segue aonde você quiser, porque o que eu vou apresentar agora, de fácil, não tem nada. De prazo curto, também não tem nada. De antidificuldade, não tem nada. O que tem aqui é o chamado antifrágil, ou seja, eu vou te ensinar a parar de ser uma pessoa frágil financeiramente. E eu sou um sucesso financeiro e eu posso explicar para você como funciona a minha metodologia. Aceita se quiser, beleza? Vamos lá. A gente pensou ontem, cara, desculpa a introdução um pouco mais longa, mas eu dou uma alongada, é porque essa, ainda mais no domingo, é muito importante dar essa batida aí pra você, ok? Isso faz parte do crescimento pessoal. Vamos lá. Faltam 12 dias, dia 54, a gente vai falar da dura realidade do processo de recuperação. Ontem, eu falei da técnica pra você, ó, dos 50 a 30-20, já começou a sair umas postagens na internet sobre a técnica, mas ninguém vai lá e coloca o EGF, né? Que é o que a gente chama aqui de Evandro Guedes de Finanças, que é esse processinho aqui, que é a adaptação que eu uso, tá? Só que não está em lugar nenhum, não. Eu peguei um processo americano que não tem nada a ver com isso aqui e adaptei a minha realidade e funcionou bem. Então esse processinho foi eu que criei. Só que as pessoas estão fazendo postagem na internet e não estão entendendo não estão entendendo nada. Até as classificações estão erradas e ela não entendeu o conceito, não faz parte do show. A regra, lembre-se de que você pode perder muitas coisas boas na vida se tiver a atitude errada. Então o que a gente vai treinar agora é ter a atitude certa frente a problemas, que a gente vai chamar de desafios, que basicamente é quando você colocar os 50, 20, 30, 20, lembra, 50 são suas contas variáveis, é tudo aquilo que você gasta. 20 são suas contas fixas, que é aquilo que efetivamente você financia, e aí a gente vai simplificar e chamar de financiamento de carro e casa e consórcio. E 30% é o que você tem de reserva, onde 10% vai ser o que você vai usar para investir, não pode tocar nesse dinheiro nunca mais, 10, 15, 20 anos ele vai ficar parado. Depois eu vou te falar de onde vem essa satisfação, quando você começar a juntar o primeiro bolo real, que é chamado primeiro colchão, quando gerar a primeira renda passiva que você não mexer, ele te dá um tranco onde você vai conseguir ir para frente, você vai ficar feliz por estar fazendo aquilo ali. E ele vai virar uma rotina, a gente vai ter a deixa, rotina e recompensa, nós vamos criar essa rotina. Depois você vai ter os projetos para troca de bens, que é preciso, troca de bens, viagens, não adianta tentar cortar isso. Se você tenta cortar isso, é igual dieta radical demais por muito tempo, você não funciona, ok? E você tem que ter emergência, porque merdas acontecem a todo momento e a gente tem que estar preparado para ela. O pessoal estava classificando a emergência para o ano subsequente, quando na verdade, esse ano subsequente a gente tem que criar uma linha diferente, que é
depois a gente vai acertar. Porque esse projeto de recuperação não funciona no mesmo... O processo de organização financeira não funciona no mesmo ano. A gente vai passar esse ano de 2019, esse segundo semestre que a gente entrou, todo em ajuste. Ano que vem é que a coisa começa a funcionar, porque depois eu vou apresentar para vocês a tabelinha da teoria da imprevisibilidade. É uma tabelinha onde a gente coloca IPVA, IPTU, que você prevê os gastos do ano que vem que você não faz esse ano. Até aniversário de filho entra, porque aniversário você gasta com aniversário, gasta com presente, gasta um monte de coisa que a gente vai tentar. Na verdade, quando eu ensino os meninos aqui, eu digo que essa tabela ela é constante. Depois dos 3 anos é que você aprende mesmo sobre a cultivar a imprevisibilidade, o que eu tenho hoje. Hoje dificilmente vem uma conta imprevista que eu não estava prevendo. Então, eu tenho muito controle de um ano para o outro. Eu na pessoa física, pareço uma pessoa tão organizada quanto um PO, um plano orçamentário de empresa, que eu faço também. Então, basicamente, eu virei uma pessoa jurídica, com controle financeiro. É a melhor coisa que você tem que ter, depois eu te ensino a fazer isso. Vamos lá. Peguei alguns passos simples, igual eu sempre tenho feito, tá? Para a teoria da recuperação. Então, vamos lá. O que é recuperação? Tentei encaixar meus gastos e os meus ganhos na teoria dos 50, 30, 20, deu merda. Tenho mais financiamento que os 20%, não consigo juntar nada dos 30%, porque os 50% consome, onde era para consumir 50% da minha renda, consome 150%. O que é isso, Evandro? Quer dizer que você está na zona vermelha. O que é na zona vermelha? Fácil. Os gastos superam os ganhos. O que é isso, Evandro? Cara, você tem de receita ou de recebível, você ganha mais ou menos uns 10 mil reais, cálculo fictício, tá? E você descobriu, depois que você botou no papel, que as suas despesas, só as variáveis, luz, água, telefone, aluguel, tal, só isso, sem contar o financiamento e sem contar os 30 que você devia guardar, você gasta 12 mil reais. Aí você fala, puta que pariu, tô quebrado. Não, você não tá quebrado, você tá falido. Esse é o nome. Evandro, por que eu estou falido? Porque isso aqui é chamado estar falido a médio e longo prazo. Vou te explicar o porquê. Porque é a regra do acúmulo. O efeito de um déficit, igual eu dei de exemplo de 2 mil reais por mês, ou seja, você ganha real 10 e gasta real 12. Na verdade, você não está com déficit de 2, você está com déficit a longo prazo se você não frear isso. Em um ano, que são 12 meses, você estaria com 2 mil vezes 12, porque um mês você ganha 10, gasta 12. Se você permanecesse em linha, esse 2 vai sendo empurrado para frente. É óbvio. Você não tem como pagar ele. Então você teria 22 mil reais, que eu chamo de rombo, durante um ano. Só que o pior é que esse rombo aumenta. Por quê? Porque geralmente para cobrir esse rombo, o que você faz? Você usa 3 técnicas básicas. Primeiro, você pega empréstimo em banco, que os juros são altos pra caramba. Segundo, você usa o cheque especial, que é para cobrir momentaneamente o furo. Ou você usa o cartão de crédito. O cartão de crédito ele chega a ser tão severo que em alguns casos que eu já peguei para ajudar na recuperação, eu faço isso há anos, o cara tinha um cartão de crédito onde tinha o mínimo e ele não tinha dinheiro para pagar. Ele pegava outro cartão que ele tinha acesso para pagar nesse segundo cartão mínimo do primeiro. Ele tinha juros sobre juros rotativos. Nessa brincadeira, os 22 mil viram fácil, mas isso fácil, entre 50 e 70 mil reais de rombo no ano. Agora, joga isso aí ao tempo, quanto que você não vai ficar devendo. Então, o que a gente tem que fazer? A ação 01 aqui da zona vermelha é bloquear essa onda crescente. Bloquear a onda crescente. Estou até colocando aqui as ações, que hoje eu vou escrever o capítulo depois. Eu coloquei aqui tudo que eu tenho que fazer, tá vendo? Mas eu vou escrever o capítulo depois, eu inverti um pouco. Beleza? Esse é o primeiro, sair da zona vermelha. O segundo, cara, ter ações principais. A gente costuma brincar na empresa que a gente tem que primeiro corrigir as grandes linhas, depois a gente vê as pequenas. Pegue as ações principais, vamos bloquear, mas bloquear com força 2 coisas: cheque especial e cartão de crédito. Existe um negócio nos bancos, quase todo banco tem, tá? Você pode procurar, uma coisa chamada refim.
Cara, vai no seu banco e diz assim: eu não quero mais cartão de crédito, não quero mais cheque especial, bloqueie os dois, bloqueie eles. O valor que está lá refinancia. Joga essa merda, nem que for para 24 meses, o juro é menor e você vai ter uma prestação fixa. Aí, Evandro, mas se eu jogar para 24 meses, eu vou ficar 24 meses fudido, tenta para 12. Não, Evandro, só consigo pagar em 24. Então você tem 24 meses de recuperação. É isso mesmo. Ninguém mandou você fazer essa cagada. Você está fazendo essa cagada tem 10 anos. A gente vai recuperar tem 2. Você vai começar a juntar dinheiro para investir depois do segundo. Um ano para juntar, você vai começar a investir de fato no terceiro ano. Mas tem que começar, pessoal. Ah, Evandro, mas eu não quero. Eu quero fazer igual me ensinaram na internet, sabe? Eu quero começar a investir já porque tem uma linha que me dá rentabilidade. Ô Senhor Jesus, me protege desses seres humanos que não conseguem compreender e querem tudo mais fácil, Senhor. Diz para ele que o mundo não foi construído em um dia, que o Senhor ficou preso na cruz, que tudo é tão difícil no mundo para vencer e todo mundo quer fazer rápido. Ô Senhor, ilumina o caminho desse povo e diz para ele que o caminho mais rápido para o céu é o atalho para o inferno, não tem caminho curto. Como é que pode? Faz conta, filho abençoado. Como é que você vai pegar e vai guardar R$500 por mês para investir, para ter uma rentabilidade melhorzinha, para em vez de ganhar 7,5%, 8%, 9% no ano, que é o CDB Plus, lá que depois eu te explico o que é o Max, que você tem um ganho acima da inflação, passa aí para 12, 13%, que o pessoal comemora. Nossa, eu sou um sucesso, eu tive 13% de rentabilidade no ano, e vai pagar de cartão de crédito cheque especial mais ou menos 400%. Então quer dizer que você está ganhando 13% e está pagando 400%. Que conta maluca é essa? Não dá. Você está falido, está em recuperação, você é o tamanho do seu sonho. Eu já falei, tem um monte de cara importante que diz que é plano a médio e longo prazo, então não faça essa besteira. Corta as grandes linhas e paciência. Outro, estudo das contas, tá? A gente vai chamar de um efeito papel. Cara, compra um caderno sem pauta, igual esse. E esse caderno vai ser por meses constantemente rabiscado em fases. A primeira é você entender suas contas. Você vai jogar todas as suas contas no papel. A cada dia você vai vir com uma caneta diferente, vai acrescentar uma conta que você tinha esquecido no primeiro lançamento. E vai fazer isso, até você entender suas contas. Por quê? Porque quando você botar suas contas na primeira vez, você não vai ter noção das contas. Você só vai ter noção depois de 1, 2 meses. Por quê? Porque você vai agregando as contas que estão acontecendo. Cara, não é ficar anotando um cafezinho, não. Gastei R$5 com lanche, não é isso. É saber quanto você gasta de luz, água, telefone, saber quanto você gasta de mais ou menos só de supermercado, saber quanto você gasta de deslocamento, gasolina, prestação que você tem, que não tem. Tem gente que tem um monte de prestação. Prestação da Casa Bahia, prestação de roupa, prestação de... Então uma porrada de coisa não sabe que tem. Tem que pegar e ressurgir essas prestações. Outra coisa, se tiver dívida caducada, num papel você vai falar assim, dívidas que eu tenho que pagar, e vai relacionar suas dívidas. Por ver se você está no SPC, está no Serasa. Pessoal, eu estou fazendo uma reconstrução, é como se fosse o olheiro da Bíblia. Eu estou quebrando um vaso antigo que não tinha a menor noção sobre dinheiro, ia fracassar no futuro, e eu estou reconstruindo o vaso. Isso não é feito do dia para a noite. Isso é uma parte de consciência. Isso que eu estou fazendo aqui é mais consciência do que execução, tá? Que foi o que eu fiz com meus meninos. Conscientização financeira, conscientização sobre organização para você chegar lá. Quarto passo, o desenvolvimento do plano. Cara, aqui eu vou te dar uma noção. Monta nome de plano. Lá no AlphaCom, a gente fez um plano muito legal, porque estava tendo muito gastos à toa, né? Muito gastos desnecessários. E sempre você tem que fazer isso. Eu criei um plano, eu chamei de Plano Marshall. Evandro, por que o Plano Marshall? Porque o Plano Marshall foi na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos ganharam, os aliados ganharam contra o eixo do mal, que era Alemanha e Japão. Os Estados Unidos ficaram com a maior reserva de ouro do mundo. O que eles fizeram? Eles criaram o Plano Marshall, que foi emprestar dinheiro para a recuperação dos países pós-guerra com juros baixos. Então eles economizaram muito e ajudaram muitos países, principalmente a Alemanha Ocidental, que ficou com os Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, que ficou com a Rússia. Então eu tinha metade socialista e metade capitalista. A metade capitalista organizada, que era dos Estados Unidos, foi a que prosperou. Meteram o muro de Berlim, todo mundo conhece a história. Então eu criei o nome Plano Marshall lá no AlphaCom. Crie o nome de vocês também.
cria um nome qualquer lá. Eu só fiz isso pra gente economizar em linhas extras que a gente estava gastando demais. Depois que você estiver altamente organizado, como eu faço também comigo, toda vez de 6 meses eu dou um break em tudo para entender o que está acontecendo, mesmo estando organizado. Porque mesmo estando altamente organizado, igual a minha empresa é, igual também eu tenho que entender de tempo em tempo o que está acontecendo para a gente não perder a rédea, ok? Então cria um nome aí da sua recuperação, tipo, Evandro, dá uma sugestão de nome, sei lá, cara. Acha um filme que você gosta, um nome de ator, um nome de alguma coisa que aconteceu, sei lá. Então não vai me colocar plano Lula livre, né? Que aí dá azar. Aí, puta que pariu, é pra acabar. Coloca plano vencedor, plano você é o tamanho do seu sonho, plano é isso mesmo, plano, sei lá, alô você, alguma coisa, cara, inventa alguma porra. E isso gera o chamado efeito moral. Evandro, o que é o efeito moral? Você vai acabar comprando a ideia de que você tem que se auto-recuperar, que você é um falido, que você não é um fracasso financeiro, que você não é um demente. A gente tem que acordar em algum momento. Depois que você colocou no papel, faz uma simulação de prazo. O que é simulação de prazo? Você vai falar, eu vou cortar cartão de crédito, vou dividir em 12, esse aqui eu vou dividir em 8, esse aqui, essa conta eu vou matar tal, essa conta aqui eu vou trocar de aluguel, pô, essa daqui eu consigo cortar a curto prazo, pô, eu vou mandar todo mundo desligar a luz para diminuir a luz, eu vou cortar isso aqui, TV por assinatura eu não quero, eu vou usar da internet mesmo, essa internet está cara, eu vou trocar essa outra internet, eu tenho um plano pós-pago de celular, eu vou tirar e vou usar mais o VoIP, porque eu já tenho a internet, você vai começar a ajustar as suas contas. Você vai começar a limpar as linhas. Só que de limpar as linhas, você vai falar assim, eu preciso de um tempo para que as contas abaixem. E preciso de um tempo para pagá-las. Então você vai colocar um prazo inicial, que ele pode ser prorrogado se não der certo. É igual os 66 dias, você não pode parar nunca. Aí você fala, Evandro, eu vou simular e vou botar um prazo de 12 meses para recuperação, para começar a juntar dinheiro naquela linha dos 30%, onde eu tenho emergência, investimento, e eu tenho os projetos, só depois de 12 meses. Esse é o prazo de recuperação, você vai começar bem. Não adianta você começar uma coisa que não é possível fazer, tá? E você vai criar o hábito da técnica. O que é o hábito da técnica? O hábito dos 50, 30, 20. Você vai tentar a todo tempo encaixar suas contas naquilo ali. Então você vai simular também como as suas contas ficariam encaixadas. Depois disso, você tem que ajustar os ganhos aos gastos. Cara, tem duas formas de fazer isso. Você começa já o desenvolvimento de aumento de ganho. Cara, sempre você vai ter que ter desenvolvimento de aumento de ganho. Ainda mais se você está ganhando pouco, que é meu público, né? O teu público me copia muito. Comecei a trabalhar aos 12, lembra, filho de motorista de táxi, minha costureira, trabalhava na metalúrgica Barra Piraí, era PM. Então eu ganhava pouco. Basicamente eu tinha um salário de subsistência. Eu tive que mudar. Como é que eu mudei? Eu mudei organizando as minhas contas. Eu mudei crescendo meus ganhos, senão não ia dar certo. Quando eu cresci meus ganhos, tudo funcionou. Eu vou dar um exemplo. Eu postei aqui no Stories vários garotos que estão entrando para a Polícia Federal. Todos eles estão orientados nisso aqui. Porque basicamente, quais são os ganhos dele? O Christian ganhava aí seus 2.000, 1.800, 2.000 reais. Vai passar a ganhar no dia 2, 10 pau. Ele já entra efetivamente na técnica. Só ele ganhava 2, ele tinha que gastar 1.000 com 50%, agora ele pode gastar 5%. Então ele subiu a renda dele, que a gente vai falar depois amanhã no tópico fuga dos ratos, tem que tomar cuidado. O que ele tem que fazer é ajustar imediatamente as contas e não extrapolar com o aumento dos ganhos, ou seja, não pode aumentar os gastos na mesma proporção que aumenta os ganhos, ok? Cortar após 6 meses drasticamente os gastos. Cara, por que eu coloquei o prazo de 6 meses? Porque em até 6 meses você vai cortando a contra-gota, vai tentando entender. Depois de 6 meses, cara, você tem que dar um break em tudo. Você fala, cara, agora o negócio, o jogo é sério. Eu estou entendendo como é que funciona, a recuperação estava completamente falida. Agora eu vou cortar. Então em 6 meses você tem alguns gatilhos mentais, tipo, cara, abandona a TV por assinatura e troca por usar a internet. Você tá pior das hipóteses, tá sem dinheiro, usa o YouTube, cara, assiste vídeos, coisas no YouTube, o Netflix, que é bem baratinho, dá pra você ter. Esse negócio de telefone pós-pago, corta e usa o telefone no VoIP, porra, liga no WhatsApp, cara, para com o telefone é quanto é cara, você economiza 100 e poucos reais. Cara, se na pior das hipóteses você tá completamente falido, quebrado,
faz igual grandes caras. Eu não aconselho a fazer isso não, mas se o negócio está muito ruim, vende seu carro, entrega seu carro financiado, porque a prestação está muito alta, fica um tempo sem carro, anda de Uber, anda de bicicleta, não é humilhação, tá, pessoal? Eu fiz isso já, funciona. Pô, cara, eu que sou eu, para fazer um ótimo negócio, tem 70 dias que eu entreguei meu carro, X6, cara, eu vou pegar outra agora na quinta-feira, o meu carro zero, eu fiquei 70 e poucos dias, a Tati ontem tava falando comigo, cara, eu não conheço, você é foda mesmo. É difícil ter um cara que tenha paciência igual você. Evolução do ser humano é foda, foi a frase que ela falou. Eu evoluo, então você também tem que evoluir, tem que ter paciência para melhorar. Fase do processo de recuperação. Essa fase aqui, ó, eu botei uma linha, fui separando, eu gostaria que vocês colocassem aqui. Fases do processo. Primeira fase é o desespero. É o quê? Botou no papel e falou, puta que pariu, fiz merda. Tá tudo uma merda. É quando você descobre que tá falido. Cara, efeito fracasso. Agrupa, irmão. Toma a pancada da vida e fala, cara, eu vou reagir. O primeiro efeito, ao se pegar o papel e colocar as contas, é o desespero. Eu gostaria que, pô, eu sempre peço, né, pessoal, quando eu desligar a live, vai lá e faz comentário no feed para eu entender sacanagem que vocês fazem comigo. Tem 6.570 pessoas conectadas num domingo, vocês são os mais comprometidos mesmo, são as pessoas que estão comprometidas. Eu peço você para fazer um comentário no feed. Não é um negócio em casa de Ferreira Spray de pó é tão forte que eu peço para fazer um comentário, nem a Tati que está assistindo faz o comentário, nem a Yasmin que está assistindo faz o comentário. Então eu não posso nem cobrar de você. Quem faz? Lustosa faz, a Fran às vezes fura, o Fábio nunca vai lá fazer comentário, o próprio Leandro nunca comenta. Então eu não posso nem cobrar muito de vocês, porque o ser humano é meio tongo mesmo, né, cara? Em casa de Ferreira Spray de pau. Mas tudo bem. Vai lá e faz comentário para mim, por favor, qual foi o efeito que você teve quando você descobriu que estava falido. Tipo assim, botei no papel, que merda. Cara, é gostoso e é bom eu ouvir esse efeito para poder ajudar outras pessoas. Segundo passo, a fase do conhecimento. Aí é pegar e colocar efetivamente no papel. Você colocou tudo vacalhado, agora você vai passar limpo no papel. É quando você entende o porquê daquela situação. Você tem que nomear os vilões. Você tem que falar, cara, por que eu tô quebrado? Porque eu sou burro e financei ao mesmo tempo um carro, uma moto e uma casa. E aí de 100% que eu ganho, era para os financiamentos da só 20%. O financiamento está dando 48% dos meus ganhos. Pô, tô fudido, é por isso. Agora eu entendi. O Evandro falou que eu tenho que gastar 50% das minhas rendas para pagar as contas. Mas olha aqui, cara, que merda que eu tô fazendo. Tá dando X%. Nossa, olha essa conta aqui, cara. Eu nem sabia que eu tinha. Yes. Tudo supérfluo. É o que você vai cortar. Depois, a terceira fase, a fase real. É revisar para começar a agir. Depois que você botou no papel e nomeou os vilões e viu onde está errado, aí você tem que botar o plano de ação. O que você vai cortar, no prazo que você vai cortar e o que você vai substituir. Tá? Quando você toma as ações fé e fato. Tem aluno meu que eu tive a oportunidade de botar no papel isso aqui. A gente teve que tomar ações drásticas. Por exemplo, ele largou o aluguel e foi morar com a mãe por um tempo, porque ele economizou R$1.900 e poucos reais, que era o aluguel dele. Economizava luz, água, telefone, ajudava a mãe dele a pagar as contas, ficava muito mais barato, mas isso por um tempo, depois ele saiu de novo. E a fase final, essa é quando você determina as ações, os padrões e os prazos que você vai cumprir de fé e fato, que são metas e objetivos e você vai ter que buscar. É igual uma meta de passar em concurso público, você vai ter uma meta de resolver a tua vida, tá? Aí é quando você determina de fé e fato os prazos, tá certo? Isso aqui vai estar no livro, tá? Tá no capítulo certinho. Eu coloquei aqui para você não se perder. E o último passo aqui, tá? Que é a simulação da técnica dos 50, 30, 20. Cara, isso é importante. O que você vai fazer? A gente está acostumado a trabalhar com afirmações, visualizações e criar o futuro na cabeça para você buscar o futuro como meta. E é exatamente isso que a gente vai simular aqui agora. Você vai pegar no papel e você vai colocar exatamente isso aqui depois do seu prazo. Ó. Você vai fazer assim. Você vai colocar o famoso 20, 50, 30 e você vai começar a simular. Você vai falar, beleza, voltou. Ele está dando uma travadinha, primeira vez que travou, mas já está voltando. Vamos lá. Você vai fazer uma simulação básica, pessoal. Aí você fala, Evandro, qual é a simulação básica? Hoje, você ganha lá, por exemplo, R$5.000. E aí você botou um prazo de recuperação de 24 meses
para começar a consertar suas contas, para começar a juntar dinheiro. Só que você chega e fala assim, putz, cara, eu tenho 5 mil reais, então eu deveria colocar nessa técnica R$2.500 nos 50%, que seriam os meus gastos totais, R$1.000 nos financiamentos e R$1.500 nas linhas, onde ficaria R$500 para investimento, R$500 para projetos e R$500 para emergência. Mas isso aqui não satisfaz as minhas necessidades, tão pouco de investimento a longo prazo, tão pouco os bens que eu quero, porque eu quero ter um carro, eu quero ter uma motocicleta. Vocês vão ver que quando você está mexendo com dinheiro, nada de comprar casa. Aluguem casa, pelo amor de Deus, vocês aluguem, não comprem, ok? E não consigo fazer o ajuste dos 50%. Então, basicamente, o que você ganha, que é os 5 mil, você já viu que não vai dar para fazer isso. Então, você vai trabalhar de duas formas. A primeira, simulando essa técnica aqui e já ajustando ao novo valor que você vai ganhar. O que você vai fazer? Como você está 24 meses de recuperação, paralelo a esses 24 meses de recuperação, você vai fazer o projeto de aumentar sua renda. Pessoal, aumentar a renda você pode fazer de várias formas. Por exemplo, eu trabalhava em vários lugares. Você pode aumentar a quantidade de emprego que você tem, você pode trabalhar em casa, ou você pode, além do seu trabalho, ter um trabalho extra. Cara, vai ser vendedor, cara, vende alguma coisa, pega uma representação aí de, sei lá, cara, de consórcio, pega uma representação de vassoura, pega alguma coisa e tem um trabalho acessório. A forma mais fácil de aumentar a renda é ter venda e ganhar comissão paralela ao seu trabalho. Ah, Evandro, mas eu tenho vergonha de vender. Então vai fazer outra coisa, cara. Tem gente que estuda para concurso público, que, porra, ele quer sair de analista para juiz, é aumento de renda. Ele quer sair de trabalho na prefeitura para um trabalho federal, aumento de renda. Só que você sabe que estudar para concurso tem aquela regra. Não dá para botar prazo. Então você pode passar daqui a 5 anos. Então você pode fazer um projeto de aumentar a sua renda para passar no concurso, tem que ter um pouco mais de paciência. E paralelo você vai ajustando seus gastos. É infalível. Então aumente sua renda e simule na cabeça que você vai sair de 5 em 2 anos para 10, ou de 5 para 6, ou de 5 para 7, ou de 5 para 8, mas que você vai fazer o ajuste final para você controlar. Bem, então, basicamente, resumindo, um prazo de recuperação, ele pode durar, sei lá, de 6 meses em casos pequenos, até 3 anos em casos extremos, mas você tem que começar a atuar já, de forma setorial, e entender que sem isso aqui você está fudido, né? O que eu estou propondo para você aqui em retas finais, que a gente estourou 10 minutos do tempo, porque eu tive aquele momento excepcional com você. A sensação foi que passou rápido demais a live, a sensação que foi puta que pariu, deu merda, a sensação vai ser maior ainda quando você botar no papel e descobrir que tá uma desgraça total absoluta. Quero que você vai no feed e, pelo amor de Deus, principalmente lá, a minha equipe, para ajudar o restante pessoal, o pessoal que eu tenho um grupo que fez esse trabalho primeiro comigo. E, na verdade, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo a teoria do egoísmo. Eles já aprenderam para eles, é a segunda, terceira vez que eles estão vendo, eles acham que isso aqui é algo que eles já viram, e eles são uma cambada de filha da puta, porque eu tiro meu tempo e ajudo eles, e eles não vão nos comentários e não ajudam as pessoas que estão lá. Tipo, o meu efeito quando eu vi isso aqui foi uma merda, eu me desesperei, mas agora eu me controlei, dá força, fica. A gente está aqui para ajudar. E todos os dias eu tomo pancada de todos os lados. O pessoal fala que não precisa acordar às 5 da manhã, mas são 5h40, o tempo tá lindo, eu já fiz uma porrada de coisa, eu já produzi, escrevi pra caramba, vou sair daqui, tô tomando meu café e vou escrever mais ainda. Quando alguém acordar no domingo, alguém normal vai acordar e eu já produzi muito mais do que eles. Aí quando eu tinha aquele Gol 89 com motor 82 lá em 2005, todo mundo me zoava. Agora que eu tenho uma pancada de carro legal, todo mundo me zoa de novo. Quando você tá nessa merda, que você botar isso aqui, que a recuperação bater, que alguém da sua família olhar e falar que você tá fudido, que não vai dar jeito, você tem que agrupar. Daqui a uns anos, quando você estiver organizado, você tem a obrigação de ajudar alguém a fazer isso aqui. Isso aqui é o repasse do bem. Então, cuidado, porque você vai ficar velho. Cuidado, porque você vai depender da previdência. E para você conseguir ter a deixa para gerar rotina, para gerar recompensa, comece a entrevistar, a partir de hoje, pessoas mais velhas. E pergunta para ela, como é que está a sua vida financeira? Ela vai falar, caralho, tá uma merda. Se eu tivesse a sua idade, tinha feito tudo diferente. Eu não agi no momento certo. Eu ganhei dinheiro e não usei direito. Eu não me controlei. Eu tive gastos fúteis. Pô, cara, você está aprendendo comigo que venceu. E você tem as maiores experiências ao seu lado que quebraram.
e você ainda assim não me ouve, ainda assim o Evandro parece ser a ponta mais difícil, e ainda assim vem esses coachings que são os ecos que ficam colocando uma pancada de coisa no meio, inclusive nessas imersões malucas. O terceiro dia costuma ser vamos falar de Deus, quando na verdade Papai do Céu ele diz o seguinte, que o que é a competência do homem, ele não vai mover uma palha. Financeira, a competência é tua. Ganhar o dinheiro, a competência é tua. Gestar o dinheiro, a competência é tua. O que Papai do Céu faz é dar saúde, o restante é livre-arbítrio, é você que tem que trabalhar, é você que tem que batalhar. Então para de colocar a culpa em Papai do Céu. E outra, Papai do Céu não é bom, Papai do Céu é justo. Se ele fosse bom, não tinha jogado todas as chagas em cima de Jó. Se ele não fosse bom, se ele não fosse justo, ele fosse bom, ele não tinha atacado um monte de bola de fogo na Babilônia, que estava lá, Viadolândia, naquela porcaria. Tava dando a bunda, dando no caralho, fumando droga, usando uma porra de coisa. Já naquela época, ele foi lá, exterminou todo mundo, porque estava todo mundo fazendo errado. Então pode parar, pode se organizar, pode levantar a cabeça, esquece essas porcarias de crenças limitantes de pessoas que te ensinam a fazer as coisas de modo mais rápido e, pô, descobre, cara, de fé e fato, que o caminho mais rápido para o céu não é um atalho, porque se você tomar um caminho mais rápido para o céu, o atalho vai direto para o inferno. Se o seu sonho não é chorado, não é doído, se ele não te faz desesperar, se ele não te faz passar vergonha porque você tomou atitudes erradas nos momentos errados, se ele não te gera uma satisfação grande pra cacete, é porque o seu sonho não era tão grande assim no final, o seu sonho era pequeno. Fica com Deus, desculpa essa live longa de um domingo, é que eu tentei ser o mais didático possível na parte da recuperação, que inclusive é mais complicado, você descobrir que está falido, tomar a iniciativa, recuperar, do que efetivamente conhecer as técnicas. Amanhã a gente vai falar sobre outros tópicos e a live financeira não para. E lembra, tem 12 dias para terminar o desafio. Uma hora dessas, cara, a gente vai acabar virando uma lenda de tanto acordar às 5 da manhã. Não dê ideia aos derrotistas. Veja quem conquistou, porque a palavra convence, mas o exemplo, ele arrasta. Alô você e um ótimo domingo, tá?